Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu me peguei numas reflexões que as coisas ruins vêm acontecendo aí, mundo afora, né? Mas são coisas que a história tem nos mostrado e a gente, às vezes, por acreditar numa segunda chance, no amor ao próximo, pela pela o ensinamento que a gente teve com base no cristianismo. Na realidade, a gente está se tornando frágeis, não no sentido de frescura, no sentido de acreditar que todos, apesar de seu pensamento político, vão ter um respeito à pessoa humana e um respeito às leis, não é mesmo? Mas a história vem nos provando ao contrário e as pessoas com a ideologia de esquerda socialista e comunista, assim como no fascismo de esquerda e no nazismo de esquerda também, o que elas querem é uma guerra sem motivos, uma guerra cruel e covarde, porque eles atacam, mas eles atacam de surpresa, normalmente pessoas desarmadas, normalmente pessoas de bem e de paz, mas o temor de que tem, quem tem raciocínio é de que esse nós contra eles, em algum momento, como na história do cristianismo medieval, eles viram a necessidade dos cavaleiros templários para acabar com a perseguição islâmica contra cristãos no Oriente Médio, sequestros, mortes, escravidão forçada, porque a gente tem visto tantos casos tristes. As pessoas de esquerda, quando elas perdem no debate, elas partem para a violência. E diz aquele bom ditado que violência gera violência. E eu queria chamar a atenção de vocês que é um instinto natural de sobrevivência. Quando você, mesmo sendo um homem e uma mulher de bem e pacífico, quando você vê a possibilidade da sua extinção, naturalmente você reage. E é esse ponto que a gente não cogita em querer chegar. E é triste ver Charles Kirk, o último caso aí, escandaloso aqui nos Estados Unidos. Um rapaz de 31 anos, um rapaz de bem, pai de família, que abriu o microfone para dar direito às pessoas que pensam diferente e debater com ele, mas sempre com respeito, que isso é natural de um cara conservador, ter respeito pelo próximo, se colocar no lugar do próximo, entender o próximo, dar uma segunda chance ao próximo. Só que a história prova também que essas pessoas de bem, pacíficas, conservadoras, chega um momento que eles param e pensam, parece que automaticamente, ou a gente reage à mesma altura, ou a gente vai ser extinto e continuar sendo perseguido com violência, com agressões, com bala. E é triste só de imaginar uma situação dessas, mas é para onde eles estão nos levando. E aonde tiver governo sério de verdade, eu gostaria que tomasse as providências, porque aqui nos Estados Unidos as providências vão ser tomadas. Já estão sendo tomadas.
vendo aquela imagem daquele rapaz, o Charlie Kirk, recebendo aquele balaço no pescoço, eu tento compreender, mas é impossível porque eu não sou, nós conservadores não somos perfeitos, mas também não somos psicopatas. O que a gente quer de bom pra gente, a gente quer de bom para as outras pessoas, mesmo que não concorde com nossos pensamentos. O que é que se passa na cabeça de um cara que impõe um rifle de precisão, sobe num telhado e mira um pai de família e simplesmente atira? O que é que possui a mente de uma pessoa dessa? E o impressionante é ver a mídia colocando o que tomou um tiro covarde, horrível, muito sangue, galera. Acho que vocês já viram o vídeo. Muito sangue. E ali em cima, ali, naquele parasol que ele estava usando ali, naquela barraquinha, digamos assim, estava escrito: prove que eu estou errado. Mas é com ideias, né? Porque pra mim não tem importância nenhuma de reconhecer um erro, de... Às vezes eu falo alguma coisa, alguém vem conversar comigo e fala: pô, esse ponto aqui tá errado, pensa assim, 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 pra você ver aí, ou ver que eu tô errado, e eu voltar atrás, mudar de rumo, de curso, pedir desculpas. Mas essa brincadeira tá envolvendo a tirada de vidas. É na Colômbia, é no Brasil, é nos Estados Unidos, é no Paraguai, é na Europa. Então, gente, voltando àquele ponto de vista dos Cavaleiros Templários, estão tentando nos forçar uma coisa que eles não vão dar conta. Eles são minoria. E a gente é corajoso, sim. Tanto é que a gente vai enfrentar a multidão de mãos limpas e abanando, tentando defender somente ideias. Olha o tamanho da nossa coragem. Mas, em nome de Jesus Cristo, as pessoas sérias da lei, das administração pública, de todos os lugares onde estão acontecendo isso, eu também já recebi ameaças por ter um pensamento conservador. Eles vão acabar chegando num ponto que eles vão tomar atitudes, porque eles não são burros. Eles estão vendo que a panela de pressão está fervendo. E eles sabem que quando se acoa um bicho e ele não tem para onde sair, a única chance dele é se defender, atacar, para ele não ser pego. Se é que vocês me entendem. Então, eu espero em Deus que todas as providências legais sejam tomadas. Que o mundo, está ocorrendo muito isso, que o mundo não precisa chegar a esse ponto das pessoas lançarem suas mãos em ferramentas de guerra para se defenderem. E eu espero que essas pessoas que se expõem muito em palestras para defender ideias políticas, ideias de pontos de vista, elas passem a tomar mais cuidado antes de fazer um debate, ter vigilância ao redor, num parâmetro de distância segura para evitar que esse tiro foi dado segundo o que estão noticiando a 180 metros de distância. Então o cara era bom para fazer o mal. Ele simplesmente tirou a vida de um pai de família que debatia somente ideias e com respeito a quem o enfrentava no debate, com respeito à dignidade humana, que deixou duas filhas, cara, pequenas. E se eu for um bom entendedor, eu não quero isso pra mim. Se eu não quero isso pra mim, eu tenho que tomar atitudes. Primeiro, evitar esses locais. E segundo,
Se de alguma forma, em algum momento eu não puder evitar, tomar as providências cabíveis e ligar meu modo de sobrevivência, coragem de reação. Isso não é bom. A história sempre mostra que isso não é bom. Isso causa muito derramamento de líquido vermelho, se é que você me entende. Mas eles, quando não conseguem vencer na ideia, eles matam, né? Aquele professor Paulo Yazzi, lembra dele, daquele vídeo famoso dele no Brasil? No auditório? Uma boa pá, uma boa bala, uma boa cova. É isso que os conservadores de direita merecem. Eles estão provocando. E se nada for feito para isso parar, vai chegar no momento de confronto. Porque ninguém vai ficar morrendo de graça, à toa. Que Deus abençoe as pessoas. Que Deus toque no coração e na mente das pessoas. Porque ideias diferentes não necessariamente significam inimizade, significam pontos de vista diferentes. E a história está aí para provar. Politicamente, quem é que causou mais benignidade às suas populações? A direita ou a esquerda? A esquerda tem em suas costas mais de 100 milhões de mortos. Pesquise, estude aí. Faça como eu. Implementam ditaduras, matam quem pensa diferente, dão cadeia com base em provas mentirosas e ilegais, não respeitam as leis. Eles pensam que eles estão acima de tudo e de todos, mas não estão. Porque do lado de cá tem homens de bem, mas também de coragem para combater segundo a lei, e se a lei for extrapolada, se defender como dá. Que Deus abençoe a todos e mude toda essa história maligna. E que nós nunca venhamos a precisar de entrar numa situação dessa. Porque o debate tem um valor de converter pensamentos e consciências. Mas uma vida, a Bíblia diz que ela tem infinitamente mais valor para Deus. Por isso que nós também achamos. Por isso que nós não vamos em locais esquerdistas com a intenção de prejudicar fisicamente ninguém. Somente um debate. Se você me ganhou no debate, eu perdi, pronto. Se você perdeu para mim, você perdeu e pronto. Porque é no diálogo que as coisas se ajeitam. Que Deus tenha misericórdia e abençoe cada um de nós. E eu rogo a Deus que a gente nunca precisa chegar nesse ponto de ter que se defender para não ser extinto. Porque dia após dia eles vêm querendo, mostrando e falando isso mesmo. Isso mesmo. Vem agindo. A mais nova, um esquerdista de uma Universidade Federal de Vitória, no Espírito Santo e no Brasil, mandou uma ameaça de morte pro Nicolas Ferreira. Se o Nicolas vacilar, ele vai matar mesmo. Porque eles têm esse gene assassino. Eles são mente lavada. Só que quem pensa, uma hora pensa, ou eu me defendo, ou tá tudo acabado. É nesse ponto que a gente não quer chegar. Deus abençoe a todos e Deus ilumine essas pessoas que querem transformar o debate em sangue. Porque a hora que ele virar de verdade, aí sim haverá muito. Que Deus nos proteja, que Deus proteja vocês, que Deus nos ilumine nossa mente e a mente de vocês. Somos todos seres humanos. Não necessariamente precisamos pensar igual, mas precisamos nos respeitar como seres humanos, como os filhos de Deus. Até mais, pessoal. Um abraço, Deus abençoe.